Pai do Senhor Jesus, irmãos, bom dia, glória a Deus, mais um dia de vida, mais um dia de estudo que o Senhor nos concede nessa terra, como foi orado pelo nosso irmão Ivo, que o Senhor tome a direção, tome as palavras, tome as oportunidades, tome o entendimento, a direção desse estudo, que não venha a ser na nossa carnal compreensão, mas que o Senhor possa descortinar as suas palavras, a revelação do mistério tremendo que é esse evangelho, que é o próprio Senhor Jesus, que possamos sair daqui hoje alimentados verdadeiramente pelo conhecimento de Cristo e da verdade do evangelho. Louvado seja Deus. No último domingo, paramos ali no finalzinho da primeira parte do capítulo 3. Ficamos ainda de dar uma mastigada no versículo 19, 20 e 21. Que vai dizer assim, vou ler aqui novamente. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. E esses últimos versículos encerram o registro, ao menos, do que o Senhor assim aprove deixar desta conversa com o Senhor, com Nicodemos, nesse trecho tremendo, maravilhoso, que creio é o terceiro domingo que a gente navega aqui nessa parte, nesse capítulo. E esse finalzinho, nós podemos, irmãos, aqui observar como em toda a Escritura nos mostra essa luta da carne contra o Espírito. Essa luta contra a natureza do homem carnal, que não compreende as coisas de Deus, porque aos seus olhos parece loucura, como vai dizer em 1 Coríntios 2, como testifica nas perguntas de um homem que era príncipe dos judeus, como vemos aqui, segundo a sabedoria do mundo, um entendido, um estudioso, mas perguntando como pode o homem voltar ao ventre de sua mãe, com perguntas naturais. No versículo 12, o Senhor fala: se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Há uma batalha por conta da dureza do coração do homem, irmãos? Essa dureza e essa incredulidade inata à natureza do ser humano, a nossa natureza. E aí o Senhor, ele dá um laudo, Ele fala: a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. Ele fala de si mesmo, o próprio Cristo, o Messias, a qual foi prometido pelo Senhor através dos seus santos profetas, através da sua santa escritura, que veria o Messias da descendência de Davi, como estava estudando ontem em Romanos 1 ali, tremendo a partezinha do início de Romanos 1. E a luz veio ao mundo. Mas qual é o laudo? O laudo é que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque a congruência com o desejo, com a vontade, com as obras, não é a luz, mas são as próprias trevas. E vemos que isso é um retrato atemporal, passa geração, entra geração, atravessam-se os séculos, o externo ele tem mudado, se quiser pegar uma aguinha ali, fica à vontade. O externo tem mudado, com toda essa tecnologia que vemos hoje, mas o coração do homem permanece da mesma maneira, laçado em suas obras más.
E aí no versículo 20 vem outro porquê. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. E aí, como vai dizer no 21, né? A luz, ela tudo manifesta. A luz, ela tudo revela. Jesus é como a luz do sol do meio-dia, ele deixa tudo claro. Por isso a palavra vai dizer que ela é uma lâmpada para os nossos pés, ela é uma luz para o nosso caminho, é ela que mostra, é ela que revela, é ela que julga. Inclusive é importante ressaltarmos isso aqui, porque fala assim, né? Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz. E pela falta da própria luz, do conhecimento da Escritura, o homem, o ser humano, ele julga esse mal como ações restritas a algo muito terrível diante dos olhos de uma sociedade, não diante da luz de Cristo. Porque a iniquidade, né, irmãos, o mal, a prática do iníquo, que é o contrário da equidade, que é o contrário da justiça, que é o contrário da verdade, praticamos já partindo do princípio de seguirmos o próprio caminho, as próprias ideologias, vivermos a própria vida. Afinal, o Senhor deixa isso muito claro quando fala repetidas vezes pelos evangelhos, né, em Mateus, em Marcos, em João, aquele que quiser ganhar a sua vida, esse vai perder. O ganhar a sua vida, o próprio ímpeto de querer ganhar a sua vida a todos os custos e desfrutar e conquistar e ajuntar tesouros terrenos, já é um mal. Porque a luz está no âmbito da eternidade, né, irmãos? Toda a revelação dessa luz tremenda e maravilhosa, da única luz que é o próprio Senhor Jesus, ela nos revela que devemos atentar verdadeiramente para as coisas que são eternas, não as que são temporais. Só tem como praticarmos as obras quem pratica a verdade, né? Fala no 21, se estivermos enxertados na videira. Novamente podemos ver aqui também a palavra pratica, né, irmãos? Denotando a ação. Que também há essa troca de entendimento, né? Como vai dizer no profeta Isaías, ai daquele que tomar o certo pelo errado, o errado por certo, o bem por mal, o mal por bem, né? Que é a inversão desse todo aquele que faz o mal odeia a luz, e todos acham que fazem bem, né? Você vê que é um entendimento padronizado na massa da população mundial, que tem um bom coração, eu faço bem, eu sou uma boa pessoa, mas são pautados nas obras de justiça terrenas, mediante a sociedade, e não diante do que a palavra revela. E nisso vamos juntando mais peças do quebra-cabeça, quando Jesus diz, errais porque não conheceis as Escrituras. O nosso julgamento, o nosso discernimento, ele fica deficiente, ele fica equivocado, se não estivermos pautando o julgamento à luz da palavra. E aí Jesus nos exorta a examinarmos as Escrituras, porque são elas que testificam dele mesmo, são elas que nos conduzem à eternidade, são elas que nos lavam, são elas que nos alimentam. No próprio João 8,12, Jesus também reforçando essa afirmação da luz, ele diz, eu sou a luz do mundo, e aquele que vem a mim não andará mais em trevas, mas terá a luz da vida. E as trevas nos impedem de discernir, como o Senhor também vai dizer, não para não julgarmos, mas não julgarmos segundo a aparência, mas segundo a reta justiça, ou seja, segundo a luz do Evangelho, a luz de Cristo, como está colocado, e até se um anjo descer do céu, acrescentar ou retirar, que seja amaldiçoado, e para que não venhamos a tentar tirar o argueiro de um olho do irmão, tendo a trave no nosso, mas para cuidarmos em tirar a trave do nosso, para então podermos exortarmos uns aos outros à luz da palavra, para que possamos praticar a palavra. E aí Jesus vai dizer no finalzinho do Sermão da Montanha, aquele que ouve e
pratica a minha palavra, aquele que pratica a minha verdade. Tiago 1, estava examinando ontem, Tiago 2, a partir do 14 ali ao 26, vai falar sobre a fé e diz que a fé sem a obra, ela é morta. Mas os homens verdadeiramente amam mais as obras da carne. A nossa natureza ama a obra da carne. E essa fé morta, ela não pode salvar, porque, como o Tiago fala ali, me mostra a tua fé sem as obras, que eu te mostro a minha fé pelas minhas obras, e não as obras da justiça, mas as obras da fé, que o Senhor até me orientou a estar escrevendo ali no livro de Tiago. As obras da fé, as fundamentais, são a renúncia, são a mortificação, são a separação do mundo, que é a própria santificação, e a obediência, que tudo ao mesmo tempo é obediência, e tudo ao mesmo tempo é a prática dessa verdade, e tudo ao mesmo tempo é uma luta contra essa maré que flui no sentido da correnteza da natureza do homem, que é amar mais as trevas do que a luz. E verdadeiramente o homem se irrita, como os fariseus rangiam os dentes quando Jesus falava, porque há um choque, há um combate. Estamos aqui hoje pela misericórdia do Senhor, porque Ele tem nos feito amar a luz. Ele tem operado esse amor à luz e esse desejo em praticarmos a verdade e virmos para a luz e permanecermos na luz. Mas nem sempre foi assim. E com certeza muito de nós, como eu mesmo particularmente, me lembro, graças a Deus, não abri a boca para discordar, para confrontar, confessava que era verdade, mas em ouvir a verdade me incomodava. Enquanto eu estava ainda nas obras infrutuosas das trevas, como me incomodava? A palavra confronta, né, irmãos? E louvado seja Deus por isso, porque é na pressão que se extrai o melhor azeite, o extra virgem. É na pressão do evangelho que a canela exala o melhor aroma. É na pressão do fogo que o ouro é refinado, na pressão da verdade que recebemos a circuncisão de um novo coração para conhecermos a verdade, entendermos as coisas celestiais, como fala no versículo 12. Crermos verdadeiramente, obedecendo, praticando essa verdade, praticando a fé em Cristo, verdadeiramente crendo na sua doutrina, crendo no seu evangelho, para que possamos alcançar a vida eterna, para que possamos sair da posição de condenação, para que possamos alcançar a salvação, que só vem mediante o senhorio. Como vem narrando aqui no versículo 15, 16, 17, 18, possamos assim alcançar esse novo nascimento que narra no versículo 3 e 5, a qual percorremos, observando que só temos como ter a salvação de Cristo, Cristo só tem como ser o nosso Senhor, o nosso Salvador, se antes Ele for o nosso Senhor. Louvado seja Deus. Creio que até aqui, irmãos, para explanar esse pedaço, quero passar a participação dos irmãos, lembrando que não tem pergunta boba, o bobo é não fazer pergunta, não é verdade? Glória a Deus por isso. E o Senhor tem trazido servos manejadores da palavra, pastor Tadeu, evangelista Tiago, pastor Reginaldo, irmão Fábio, missionário Ivo, as irmãs, irmã Juliane, irmã Cris, irmão Estefânio. Também fique à vontade aí, abrir o microfone, fazer alguma pergunta, acrescentar um versículo, dar um respaldo. E as varoas que estão aqui comigo, né, irmãos? Que hoje eu estou aqui bem acompanhado das varoas, irmã Kátia, irmã Lúcia, irmã Stephanie. Entre as mulheres. É isso aí, bem-aventurado sou. Glória a Deus por isso. A palavra é tremenda, né, irmãos? Dominguinho, ó, com menos sol, um diazinho tá mais calmo, né? Os irmãos ainda não estão dormindo não, né, irmãos?
Glória a Deus por isso. Vamos seguir, irmãos, para o próximo trecho. Fica à vontade, pastor Tadeu. Que como diz o nosso irmão Laelcio, né? Se a gente for navegar, né, varão? São caminhos de eternidade. Mas temos que navegar para conhecer, se o Senhor vier nos mostrar mais, né? Que Ele quer nos mostrar mais, Ele quer abrir mais nos nossos olhos, Ele quer que venhamos aprofundar. Até quando o irmão estava trazendo essa meditação em algumas passagens para nós, aí veio à mente ali alguns embates que o Senhor já fez ter com diversas pessoas, principalmente aqueles que acreditam que têm ao Senhor e já são cheios de Deus, cheios do Espírito, têm muita fé e tal, né? Muitos estão nesse engano, e o Senhor mostra ali, espiritualmente falando, claro, né? Pelo fruto, mostra em revelações, enfim. E muitos falam por não meditar, ter essa meditação e buscar em Deus, né, a sabedoria no Senhor, como até lá em Minas, eu não sei se o irmão se recorda, o irmão Tiago estava lá também, deve se recordar, de um rapaz que parou ali para saudar a gente, que tinha visto a gente numa praça, aí estava nesse outro dia, nessa outra praça ali, que é falam ali dos viciados, né, dos moradores de rua e tal. E ele parou ali para conversar e ele tinha que se apresentar lá no sistema, lá porque ele estava em condicional, né, em liberdade condicional. E ele tinha que se apresentar, tinha um horário, mas ele não ameaçou umas 3, 4 vezes ir embora e não foi. E teve um embate ali com a palavra ali com ele ali, o Senhor me fazendo trazer coisas para ele ali, ele resistindo à maioria das coisas que estava sendo trazida para ele ali. Aí ele falando, sendo que muitas palavras dele, os teólogos não falam isso, o não sei o que não fala aquilo, fulano e ciclano não fala aquilo outro. E falei, mas a palavra fala. Eles não falam, mas as escrituras elas nos mostram. Então, e como ele e muitos outros estudiosos que o Senhor já me fez conversar, muitos que estão há muitos anos aí caminhando, muitos falam depois que não tem o que argumentar, não mostrando que somos alguma coisa, mas o Senhor, Ele dá ali a sabedoria para trazer a luz que o homem quer viver no pecado. O homem quer viver nas suas práticas, nas suas idolatrias, nos seus desejos, e não quer largar, como está sendo falado aqui, né? E esta é a condenação. Esse versículo fiquei pedindo ao Senhor algo ontem, nesse versículo 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Você vê que todos nós, né, amamos, né, mais as trevas do que a luz, e muitas vezes caminhando com Cristo e nem percebemos, pela falta de busca, de empenho, de dedicação, como o irmão trouxe, de renúncia, santificação, separação, mortificação. Isso aí, esse menino mesmo. E uma das coisas, ele falando que o pastor dele falou que não era pecado ver jogo de futebol no seu estádio, aí o senhor foi trazendo ali, aí ele falou, não, mas eu não vejo,